Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Chegamos hoje na segunda-feira. Ontem, no domingo, nós começamos a estudar a nova lição, a lição dessa semana, que tem como título Na Festa da Dedicação. Nós aprendemos ontem que a festa da dedicação era uma festa que comemorava a festa das luzes, que comemorava a reinauguração ou a rededicação, ou a reconsagração do templo que havia sido reconstruído após o ataque dos assírios, E aí estavam comemorando isso quando encontraram com Jesus Cristo passeando ali no templo. E Jesus foi exatamente na festa da dedicação de propósito, porque o único templo que deveria ser dedicado a Deus era o corpo dele, o templo perfeito, e todos os seres humanos deveriam dedicar também seu corpo a Deus como templo verdadeiro de Deus, a exemplo daquele templo vivo que caminhava ali no templo de Salomão ou o templo de Herodes restaurado, Infelizmente eles não entenderam, E então perguntaram para Jesus Cristo, se Jesus Cristo era o Cristo, que dissesse a eles abertamente, que ele falou: eu já tenho dito, eu já disse para vocês, vocês não acreditaram. Mesmo vocês não considerando todas as obras que eu faço, que é uma prova inconteste de que eu sou uma pessoa enviada de Deus. Porque ninguém faz essas obras a não ser alguém que esteja no poder de Deus, que seja enviado por Deus com a autoridade para fazer essas obras, Pois bem, hoje então, dando continuidade a esse cenário, a essa conversa, a isso que está acontecendo, vamos então para a pergunta número 3. Que revelação poderosa, ainda maior, Jesus deu aos fariseus diante do templo, resplandecendo uma luz, uma revelação da verdade, ainda muito maior do que o que ele já tinha dito, do que ele tinha feito. Ele vai dizer o seguinte, ele diz assim: meu Pai, isso é depois dele dizer claramente, que ele já tinha dito, eles não acreditavam, e pediu para que eles considerassem as obras que Cristo fazia, que era uma grande prova de que ele realmente era o Cristo, Aí ele diz assim, meu Pai, que mais deu o que a ele? Esse poder de fazer essas obras, Este meu Pai, eu vou ler o verso 28, aqui o verso 29 e o 30, O 28, ele vai dizer claramente que o Pai é quem deu tudo isso a ele, as suas ovelhas, o seu povo, como eles não eram ovelha de Cristo, então Cristo vai dizer bem claro que eles não entendiam o que ele estava dizendo, porque eles não eram ovelha de fato. Agora, as ovelhas verdadeiras, que ouviam e compreendiam e aceitavam Jesus como Cristo, então esse aí o Pai havia dado. Ele vai dizer assim, meu Pai que me deu aquelas ovelhas que vocês não são. Por isso que ele não me deu vocês, que vocês têm outro pastor aí, Mas deu, é maior do que todo. Meu Pai é maior do que todos. Não tem ninguém igual a ele. Maior do que eu, maior do que todo mundo. Meu Pai é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las, as ovelhas, da mão de meu Pai. É o que ele está dizendo. Aí ele diz assim, aí ele vai dizer, eu e meu Pai somos um. Em que contexto está este termo, eu e o meu Pai somos um? Quando ele já disse, acabou de dizer, que o meu Pai é maior do que todos. Se meu Pai é maior do que todos, ele não diz, eu e o meu Pai somos maiores do que todos. Não, o meu Pai é maior do que todos. Então, quando ele diz, eu e meu Pai somos um, que inclusive esse verso tem sido isolado, inclusive, olha, é tanta malícia da igreja medieval, que através do Papa, no século XV, resolveu colocar a Bíblia, dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Eles colocaram esse versículo 30 desse tamanho só. Eu e o Pai somos um. Olha só. Eles isolaram esse texto do contexto. Aí um monte de crente hoje, que é guiado por textos isolados,
pega esse verso para dizer: eu e o Pai somos iguais. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não existe duas pessoas, pai e filho. É uma pessoa só que se disfarça de pai e outro que se disfarça de filho. Então, os pensamentos mais absurdos do mundo, porque isolaram esse verso do contexto. Ora, o texto está dizendo: eu e o meu Pai somos iguais, ou eu e o meu Pai somos um? A palavra um, ela vem de unidade ou vem do termo igualdade? Ora, a gente não precisa ser muito esperto, nem tão esperto assim, e nem precisa ser um doutor em teologia, ou muito menos um pós-doutor em línguas para entender que o termo aí um não tem nada a ver com igualdade. Um está falando de unidade. Unidade em quê? Se a palavra de Cristo ela é só espiritual. Ele está falando unidade em espírito. Eu e o meu Pai somos um em espírito, ou seja, eu estou em plena harmonia com o pensamento do Pai, com a vontade do Pai, com os desejos do Pai, com as doutrinas do Pai. Olha, então veja só o que ele está dizendo, que Cristo está dizendo aqui. Ó. Se ninguém pode tomar as ovelhas da mão de Cristo, também não pode tomar das mãos de Deus. Porque Deus é maior do que todos. Nem aqueles fariseus, com todo o poder que eles achavam que tinham, poderia arrancar as ovelhas das mãos de Deus. Eles não tinham esse poder. E eles estavam querendo matar Jesus Cristo para tomar o rebanho, para tomar as ovelhas. E eles não tinham. A grande prova categórica, claríssima, de que Cristo não está dizendo eu e o Pai somos iguais, é que ele vai repetir isso lá na oração sacerdotal, quando ele está falando com o Pai. Já imaginou? Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, orando ao Pai, como se ele e o Pai fossem a mesma pessoa, né? Fossem iguais, por que Jesus Cristo se humilharia diante do Pai se ele era igual? Se ele e o Pai eram a mesma pessoa, se Cristo era o próprio Pai eterno, por que Jesus Cristo estava falando com ele mesmo? Pai, já imaginou a pessoa falar com ele mesmo? Já imaginou as pessoas que entendem dessa forma? Que nível de contradição, que nível de cegueira espiritual, que nível de alienação religiosa dominou a mente deles, igual Satanás havia dominado a mente daqueles judeus que não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo e todas as obras que eles faziam eram uma prova de que ele tinha vindo de Deus. Pois bem, o próprio Cristo lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer: meu Pai, que eles sejam um. Eles, imagine Pedro, Tiago e João sendo uma só pessoa. Já imaginou? Como é que Pedro, Tiago e João seriam um? Um em espírito. Um em unidade espiritual, crendo na mesma coisa, unidos no mesmo objetivo, nos mesmos propósitos. Isso é ser um. Ele vai dizer: meu Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Ele repete o que está aqui. Eu e o Pai somos um. Aí no capítulo 17, versículo 21 a 23, ele diz: assim como nós somos um. Ele repete. Aí ele vai dizer: que eles sejam um também em nós. Eita! Se Cristo era um Deus, porque era um com o Pai, então todos os seres humanos também são deuses, porque Cristo diz claramente, abertamente, que nós também devemos ser um com Ele e com o Pai. Imagine, eu ser um com o Pai, você ser um com o Pai. Isso não quer dizer que a gente vai ser um Deus, não. Isso quer dizer que a gente vai estar no mesmo Espírito de Deus. Isso quer dizer que o Espírito de Deus fez de nossa mente a habitação, seu templo, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito claro, né? O próprio verso 22 e 23, que a gente vai dizer que eles sejam plenos em unidade. Veja que ele não está falando de igualdade, está falando de unidade. O texto é claríssimo. Por que é então, você se pergunta, e deve se perguntar, por que é então que as pessoas estão com a mente plenamente alienada, quando lê o termo eu e o Pai somos um, entende eu e o Pai somos iguais? O espírito dominador das trevas, que não aceitou a luz que vem da palavra de Deus, as mesmas trevas que cegaram os discípulos, os fariseus no tempo de Cristo, que cegaram a igreja na Idade Média, essas mesmas trevas continuam vagueando neste planeta aqui, cegando a maioria dos religiosos,
que seguem a doutrina desses homens maus, que já existia no tempo de Cristo, que existiu na Idade Média ainda, as trevas ainda ampliou-se pelo planeta todo, e essas trevas continuam nos olhos de muita gente que não consegue enxergar o que Jesus Cristo está ensinando aqui. Cristo não está dizendo eu e o Pai somos iguais, Cristo não está dizendo eu sou igual ao Pai, eu sou Deus igual ao Pai, não. Está falando de unidade espiritual. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 4, que nos traz aqui mais um importante questionamento, que diz assim: os judeus enfurecidos quiseram apedrejar Jesus. Por que eles quiseram apedrejar Jesus? Porque eles, igual os cegos de hoje, entenderam, deduziram da cabeça deles que eu e o Pai somos iguais, eu sou o próprio Deus. Eles entenderam assim. Agora, o problema está em Cristo ou está neles? Continuando, a pergunta diz: o que eles tiveram que ouvir depois dessa atitude deles? Depois que eles quiseram matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus Cristo falou para eles. Disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai. Se Jesus Cristo fosse igual ao Pai, se ele fosse o próprio Deus, ele dizia, eu mesmo fiz. Não. Ele está dizendo, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Olha, coisa linda, né? Vocês vão me apedrejar por quê? Qual é o motivo que vocês vão me apedrejar? Porque eu curei um cego de nascença? Esse é o motivo? Vocês vão me apedrejar porque eu abri os olhos de alguém que não enxergava? E estou tentando, em várias festas, em vários momentos, vim aqui a Jerusalém tentando abrir os olhos espirituais de vocês e vocês não querem enxergar? É por isso que vocês querem me apedrejar? Ou vocês querem me apedrejar porque eu purifiquei vários leprosos? Purifiquei 10 de uma vez e mandei esses 10 irem até vocês deixar a oferta, a moeda de gratidão a vocês. Eu não anulei vocês do processo. Eu mandei 10 leprosos e até vocês darem a oferta. Cumpri o que estava escrito na lei. E aí, vocês querem me apedrejar porque eu purifiquei? Porque vocês não querem que eu purifique vocês do vosso pecado? É isso mesmo que vocês querem me apedrejar? Ou será que vocês querem me apedrejar porque eu curei aquele homem que estava deitado há 38 anos, não podia caminhar? E eu vim aqui para curar vocês no espírito, para que vocês possam caminhar, para que vocês possam agir, para que vocês possam ir fazer a verdadeira obra de Deus. Porque vocês estão gordos, vocês estão vivendo no bem-estar das vossas casas e o pobre em Israel não é visitado por vocês. O mundo não conhece o poder de Deus porque vocês se acomodaram aqui neste templo em Jerusalém. Vocês estão aleijados para ir levar a mensagem de Deus. Eu vim curar o aleijado para mostrar para vocês que eu sou a única possibilidade de curar essa doença que vocês têm de não querer caminhar para fazer a verdade, de agir em prol da verdade. Ou será que vocês querem me apedrejar porque eu curei o surdo? O surdo. Porque eu vim para curar o surdo para mostrar para vocês que vocês estão com os ouvidos tapados para ouvir a verdade. Mas vocês estão com os ouvidos abertos para escutar todo tipo de filosofia que vem de Babilônia, que vem da Grécia, que vem dos helenos, do helenismo. Então vocês têm 2 ouvidos bem abertos para ouvirem as filosofias dos homens, os mitos. Mas vocês não querem ouvir a palavra viva que vem através da minha boca. E eu vim aqui destapar o ouvido de vocês. Vocês continuam com o ouvido tapado. E então, porque vocês não querem que eu destape o ouvido de vocês, vocês querem me apedrejar? Vocês querem me matar? É isso? Vocês querem me matar porque vocês querem continuar surdos? Ou vocês querem me matar porque eu abri a boca daquele que era mudo? Talvez vocês queiram me matar porque eu abri a boca daqueles que eram mudos, porque vocês são cães mudos, como disse Isaías, que não podem ladrar.
Vocês são cães mudos que não anunciam a Israel que o perigo está vindo, como um cão late quando vê o perigo vindo de longe. Como um cão late anunciando que o lobo está chegando para destruir as ovelhas. Como um cão late quando o ladrão chega para tentar entrar na sua casa enquanto você está dormindo. Vocês são cães mudos que não podem ladrar. E eu vim aqui para destapar a boca de vocês, para fazer com que vocês falem a verdade de Deus. Vocês querem me apedrejar por isso? Porque eu quero fazer o bem, fazer vocês falarem a verdade, porque vocês só aprenderam a falar mentiras. A palavra de Deus, vocês são mudos. Mas para a palavra do mundo, do dinheiro, de Mamon, de Roma, né, da Grécia, vocês falam igual um papagaio, uns tagarelas, mas a palavra de Deus, vocês são mudos. Eu vim aqui para destravar a garganta de vocês, para curar, para purificar a fala de vocês, para falarem justamente a verdade, unicamente a verdade. Olha, meus amados, quando eu olho o Cristo falando isso, vem tudo isso na minha cabeça. Por que será que tudo isso vem à minha cabeça? Quando eu vejo o Cristo falando isso, estão dizendo isso para ele. E aí eu entendo que cada milagre que Cristo fez era uma pregação para eles. Não só para os líderes judeus, para os líderes, para os sacerdotes, para os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Não. Para os grandes líderes políticos e religiosos de Israel. Não. Estava falando para todo o povo, embora que o povo menor entendeu. Que o povo pobre, explorado e oprimido, muitos deles entenderam essa mensagem, mas eles não queriam entender. Haviam se envolvido tão forte com o mundo, com o dinheiro, com o poder, com a fama, que agora Mamon havia escravizado eles. O desejo de fama, de glória, de poder, como 99% da igreja de hoje, cristã, está escravizada pelo poder, pelo dinheiro, dominado por líderes terríveis, que só pensam nisso. Eles não pensam no céu, pensam só nessa terra aqui. Do mesmo jeito, infelizmente, muita gente não consegue enxergar. E para concluir, eu quero dizer, Cristo poderia ter dito assim, vocês querem me apedrejar por quê? Porque eu expulsei o demônio daquele garoto, que quando eu expulsei o demônio dele, ele passou a falar e a ouvir? Ah, é por isso que vocês querem me apedrejar? Porque eu expulsei o demônio de vocês? E do povo? E eu estou querendo expulsar o demônio de vocês que estão tapando o ouvido e os olhos de vocês? E vocês não querem deixar? É por isso que vocês querem me apedrejar? Porque eu vim trazer a libertação plena, a maior da liberdade, que é contra os enganos de Satanás, a voz do demônio na mente de vocês? Vocês querem me apedrejar por isso? Querem me matar por isso? Olha, meus irmãos, e essa é a beleza que eu vejo quando Cristo faz essa pergunta. Por qual das obras vocês querem me apedrejar? Agora, o que os fariseus nunca vão encontrar, nunca poderiam dizer, nós vamos te apedrejar porque você roubou. Nós vamos te apedrejar porque você adulterou. Nós vamos adulterar porque você assassinou alguém. Aquilo que estava previsto na lei, que era réu de morte por apedrejamento, eles não podiam acusar Jesus Cristo. Eles estavam tão presos à lei, só agiam segundo eles, segundo a lei de Moisés, segundo a Torá, mas eles não encontravam uma vírgula contra Jesus Cristo para que pudessem o apedrejar. E é por isso que Cristo pergunta, a lei de vocês vão examinar a lei 1 milhão de vezes e vocês não vão encontrar um motivo para me apedrejar. Então vocês estão mudando a lei para me apedrejar por coisas boas que eu fiz. Já imaginaram o nível de cegueira e alienação religiosa pode fazer na cabeça das pessoas? A pessoa alienada religiosamente, que aprendeu a defender o manual da igreja, que aprendeu a defender o líder da igreja dela, ele é tão cego, ele é tão despreparado, que ele é capaz de fazer, sabe o quê? Inverter os valores espirituais, os valores morais, os valores éticos, a ponto de dizer que o ruim é bom e que a coisa boa é má. É isso que Cristo praticamente está dizendo para a gente aí. Olha o nível de cegueira. Amados, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer esse trabalho limpando-nos de tudo,
principalmente abrindo nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar a luz de Deus refletida nele, para que a palavra que é a verdade, que é a luz, né? A luz da verdade está na palavra, possa alcançar os nossos entendimentos. E nós não possamos ser cegos como esses religiosos aí.